Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, anunciaram em entrevista coletiva o novo arcabouço fiscal, a regra orçamentária que será submetida ao Congresso para substituir o atual teto de gastos. O plano já tinha sido apresentado aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de líderes da base do governo. A grande mudança é que o teto de gastos, aprovado em 2016, limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, medida pelo IPCA. Já pela nova regra, o governo propõe que as despesas federais possam crescer acima da inflação, desde que sejam limitadas a 70% do crescimento das receitas primárias, ou seja, da arrecadação do governo a cada ano. A receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. Além disso, o governo propõe que as metas de resultado primário sejam zerar o déficit em 2024, ter 0,5% de superávit primário em 2025 e 1% em 2026. Esta regra fiscal, ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade. O foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas. Por outro lado, a preocupação com a estabilização da dívida pública brasileira. O ministro da Fazenda disse que a proposta do novo arcabouço fiscal não envolve necessariamente um aumento da carga de impostos, mas que o equilíbrio financeiro do país exige que os setores mais ricos da sociedade paguem mais impostos. Esse plano tem um pressuposto, porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é: não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento. Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha: meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que as questões tributárias terão que ser enfrentadas para o ajuste do novo arcabouço fiscal. Lógico que o arcabouço ele vai ser uma diretriz, né? Mais flexível do que o teto de hoje, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço, como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar. O deputado Mauro Benevides Filho, vice-líder do governo, considerou positiva a proposta da nova regra fiscal anunciada pelo governo. Quando você limita que a despesa só poderá crescer 70%, é notório que esses 30% poderão ter duas finalidades. A primeira finalidade é você fazer um caixa para que quando a economia decrescer, para que as despesas não decresçam, você pode usar esse colchão para manter o nível de despesa e não aprofundar a depressão econômica. E a outra parte do excedente, ele será usado para assegurar a sustentabilidade intertemporal da dívida.